Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Canta o nosso salmo. E a primeira leitura é um elogio ao profeta Elias, que soube na sua vida deixar-se ser formado por Deus. Porque, aliás, todo profeta ele é escolhido por Deus. Ele é chamado por Deus. Ele não se faz profeta. Ele não fala o que ele acha que é. Ele fala o que Deus manda falar e faz o que Deus manda fazer. E quanto mais o coração se deixa ser trabalhado por Deus, formado por Deus, mais as obras do profeta se tornam evidentes, porque não é a força dele, não é a capacidade dele, mas é a disponibilidade dele para que Deus realize nele esta obra. Porque o chamado do profeta é para anunciar a boa nova de Deus e também proclamar, denunciar o mal do homem, para que ele se converta e viva. E o profeta não tem medo de governante, não tem medo dos poderosos, não tem medo de ninguém, e nem faz acordo com eles. E esse é um grande destaque do profeta Elias, porque Elias veio no momento em que o povo de Deus estava, como se diz, mundano ou idólatra, completamente idólatra. E ele vem restituir a verdadeira fé no Deus de Israel. Então ele enfrentou muitas situações difíceis e com a sua força, que não é dele, é de Deus, fez muitas vezes o fogo cair do céu, para mostrar quem é Deus. E nós, nestes dias em que nós vivemos, em uma distância bem grande de Elias, também somos provados na nossa fé. Quanta coisa já entrou na nossa cabeça, que não faz parte do conteúdo da fé. Quantas coisas já desviaram muitos filhos e filhas da salvação, porque deram ouvidos a coisas que eram confortáveis para o momento,
mas não saudáveis para a vida eterna. E talvez hoje em dia nós precisemos de um novo Elias, ou de novos homens, de novos profetas, de novas pessoas que verdadeiramente conduza o povo a Deus. Mas isso já tem acontecido. Os grandes homens de Deus, os grandes vamos dizer assim, bispos, padres, têm se empenhado nisso. E o povo cristão também. Mas existe uma grande maioria que ainda está muito confusa no seu modo de relacionar com Deus. Não é mais naquela pureza a qual nos é pedido, mas é ainda com um pouco de confusão, porque muito veneno entrou na nossa cabeça e nos faz pensar que nós somos o eixo do mundo, nós somos o eixo do universo, e que eu é que penso como deve ser Deus, ou como deve ser a religião, como deve ser a fé, e não aquilo que o próprio Deus coloca para nós como ponto fundante da verdadeira fé. E Jesus ontem falou do jejum, da penitência, da oração. Hoje ele vai nos falar tipicamente sobre a oração que nós chamamos de a oração do Pai Nosso. Como deve orar? E aqui nós deparamos com algo que é muito forte, e temos que meditar sobre isso. Ele vai dizer: não orem como os pagãos que usam muitas palavras. Eles pensam que vão convencer a Deus com muitas palavras. E Jesus vai dizer para nós: orai sempre, orai sem cessar, né? Como é que nós vamos estabelecer um equilíbrio nisso daí? O Senhor diz que tem que orar sempre, então eu vou rezar, sem parar. Não é isso que vai convencer a Deus. Não é isso que vai fazer com que as coisas aconteçam. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muitos antes que vós o peçais. Deus sabe tudo, nós sabemos isso. Nós já ouvimos dizer que Deus tem o conhecimento, porque Ele que tudo criou, Ele tudo sabe. Ele sabe quem é o homem de cabo a rabo. Ele conhece ele desde quando ele pegou o barro da terra, o formou, o sopro de vida que Ele deu nele. Ele sabe as situações que levaram o homem a cair no pecado, e as situações que fazem com que o homem permaneça ainda escravo do pecado. Então Ele sabe das nossas necessidades. E nós temos que tomar consciência de que somos filhos dEle. Ele não nos criou com o pecado. O pecado foi uma concessão que nós, homens e mulheres, aceitamos, dando ouvido ao mentiroso, aquele que nós chamamos de diabolo, porque ele entra no meio e divide. A palavra símbolo é une. Nós estávamos unidos a Deus desde a criação, mas o diabo entra no meio e põe confusão na nossa cabeça para nós pensarmos o contrário, de que nós temos o mesmo poder de Deus. É nós que decidimos o que é certo e o que é errado. E com isso muita gente nada de braçada e se perde. Deus sabe o que me condena. Deus sabe de quais são os meus pecados, Deus sabe quais são os meus caminhos. Por isso, diante dEle, eu tenho que ser como um filho verdadeiro que diz, reconhece Ele como Pai, porque se Ele que é Pai, que conhece tudo de mim, e conhece até a verdade do meu coração, na minha relação com Ele, a minha oração com Ele deve ser verdadeira, sincera, com muita humildade. Então ele continua: vós deveis rezar assim. E aí vem a oração. Esta oração do Pai Nosso é uma, vamos dizer assim, é uma disciplina. É algo que me orienta de como eu devo rezar, a quem eu me dirijo. Quem é essa pessoa a quem me dirijo?
não é alguém qualquer, é o Pai, é o Criador, que está nos céus, quer dizer que está na sua glória, não está lá no alto, sei lá, das nuvens, depois da última constelação. Não, é o Deus, é o que está na sua glória, que está no seu maior esplendor. Santificar o nome de Deus. Santificar quer dizer reconhecer a santidade dEle. E pedir que o reino dEle venha sobre nós, para que nós façamos a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que é fazer a vontade de Deus? Muita gente entende que acha que fazer a vontade de Deus é frustrar a gente, porque a gente também tem vontade, né? Mas a nossa vontade está contaminada pelo pecado que nós permitimos que ele entrasse na nossa vida. Fazer a vontade de Deus é dizer não a minha vontade pecaminosa e sim a vontade santa que Deus tem sobre todos nós. Por isso que a ação do Pai na pessoa do Filho, do seu Filho, não é outra coisa senão tornar nós que fomos batizados semelhantes a Ele. E continua. É um projeto de vida, o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tão necessário, né? E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu faço um compromisso diante de Deus. Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo os outros. Então o dia a dia nosso é um dia a dia de exercício do perdão. O outro precisa do meu perdão. Eu preciso do perdão do outro. E preciso também do perdão de Deus, que é vamos dizer assim, o perdão definitivo. Porque nós brigamos entre nós nos desentendemos entre nós, e nós precisamos nos reconciliar. Às vezes até consigo mesmo preciso me reconciliar. Porque nós não nos perdoamos pelos nossos erros, nós não nos perdoamos por ser assim, por ser assado. Né? O perdão é a única forma de eliminar uma dívida. Porque se eu não perdoo, eu sou cobrador de dívida, né? Ou estou devendo a alguém. Quando eu estabeleço o perdão, decido o perdão no meu coração, eu rompo com a dívida e rompo com o desgaste de ficar cobrando. Mas eu cesso tudo isso, e quando eu cesso tudo isso com aqueles que estão próximos de mim, automaticamente Deus está dando também a nós o seu perdão quando eu pedir a Ele. Porque o primeiro ofendido é Ele, não é o irmão, não. O irmão é imagem e semelhança, como eu sou imagem e semelhança dele. Isso muda as nossas relações, muda o nosso modo de lidar com as pessoas, de lidar com o mundo, de lidar conosco mesmo. Sem perdão, a gente só vai encontrar guerra e destruição. Então a vontade de Deus não é uma vontade que destrói a nossa vontade, mas é uma vontade que torna a nossa vontade divina, perfeita, bem formada. Como o profeta Elias se deixou formar por Deus para ser um bom profeta, para ser um bom cristão, eu também tenho que me deixar ser formado. A minha vida tem que ser como esta oração do Pai Nosso. É um Deus que está nos céus, cujo nome é santo, que eu devo respeitá-lo aonde for, em qualquer lugar. Seja na pessoa do outro, seja no lugar de culto, de adoração, que é este lugar que nós estamos. Seja nos símbolos da nossa fé, o respeito. Deus é santo, não pronunciar o nome dEle de qualquer forma. Ele merece toda a nossa reverência, porque se não fosse Ele, nós não tínhamos como ser salvos. Por isso, esta oração ajuda-nos a nos colocar no nosso lugar e colocar Deus no devido lugar em nossa vida.
o pão nosso tão necessário de cada dia, né? Perdoa-nos as nossas ofensas. E ele termina a oração dizendo: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E assim encerra a oração do Pai Nosso. E Jesus faz um acréscimo, né? De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a inteligência espiritual para que nós possamos acolher esse ensinamento do Senhor e vivermos verdadeiramente uma relação de filho e de filha com Deus. E possamos cantar como salmistas: ó justos, alegrai-vos no Senhor.